A mensagem dessa manhã com o pastor Samuel Neves. Ligado, já imaginou agora ligado? Gente. Que legal ter um sábado, ter um Natal no sábado, né? Só não para as crianças, que tem que esperar até a tarde para abrir presente. É ou não é? Os meus estão sentados ali, mas não entendem o que eu estou falando, então está tudo tranquilo. Eu posso falar deles à vontade. Você que está em casa assistindo, seja muito bem-vindo aqui também. Se você está assistindo agora ou está assistindo no domingo, segunda, terça, quando for, você é muito bem-vindo aqui também, enquanto nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Antes de nós começarmos essa meditação sobre o nascimento de Jesus, vamos pedir para que o poder do Espírito Santo, aquele que veio sobre Maria, possa nos ajudar a entender a sua palavra e que ela se torne viva hoje de manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse momento, essa oportunidade de celebrarmos o nascimento do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque dedicamos a nossa vida a Ele. E nessa manhã queremos ouvir de Ti e da Tua palavra a verdade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Normalmente, a história de Natal é contada do ponto de vista de Lucas. Lucas é o nosso livro preferido para contarmos a história de Natal. Mas hoje, nós vamos meditar num outro autor. Esse autor estava muito mais interessado em conversar com uma audiência hebraica. Esse autor é Mateus. Mateus provavelmente foi o segundo livro do Novo Testamento escrito, o primeiro sendo Marcos e o segundo Mateus. Mateus está interessado em conversar com os hebreus. Para Lucas, o personagem principal da história do nascimento de Jesus é Maria. Para Mateus, não é Maria. Para Mateus, o personagem principal do nascimento de Jesus é José. E hoje nós vamos rever a história do Natal, a história do nascimento de Jesus, de um ponto de vista um pouco diferente. O ponto de vista de José sendo o nosso personagem principal dessa história. Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Que privilégio você e eu termos uma Bíblia, né? Na história da humanidade, nós só começamos a ter livros individualmente e ler em silêncio nos últimos 200 anos, 300 anos talvez. Antes disso, só se lia em público. Só se lia com outras pessoas. E quando Mateus escreveu, certamente ele tinha em mente que pessoas fossem ler isso em grupos, não individualmente apenas. Então, vamos imaginar que Mateus escreveu para que um dia nós lêssemos. Só que o público principal de Mateus não eram nós. O público dele eram hebreus. Nós lemos capítulo 1, versículo 18. E vamos ler até o 25. Então, acompanha comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamarão pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Existem 3 palavras muito importantes nessa passagem que nós lemos. São 3 termos técnicos que eu e você não vamos perceber numa leitura rápida dessa palavra. Porque não somos judeus, não falamos hebraico. Embora Mateus estava escrevendo em grego, ele estava pensando em uma audiência hebraica. Nós não percebemos as nuances desse texto, justamente porque não estávamos lá no primeiro século e não somos judeus. Alguns de nós somos, mas a maioria não é. E a maioria não fala hebraico. Essas nuances, elas são muito interessantes. Por exemplo, na primeira parte do capítulo, olha lá no versículo 17. No versículo 17 existe um número que é repetido várias vezes. Que número é esse? 14. O número 14, para você e para mim, não significa muita coisa. Mas para um judeu significa muita coisa. Por quê? Porque o número 14 é a soma dos números designados ao rei Davi. Por quê? Porque o hebraico não tinha vogais, só tinha consoantes. E não tinha números. As letras eram os números. Então a letra D tinha o valor 4. A letra V tinha o valor 6. E o nome de Davi era DVD. E DVD tem a soma de... Por isso que tem 14 tantas vezes. É exatamente por isso. Mateus escolhe a dedo quais gerações colocar entre Abraão e Davi, entre Davi e o exílio, entre o exílio e Jesus. Por quê? Porque ele quer demonstrar que Jesus é filho de Davi. E para um judeu no primeiro século, a forma mais clara de você mostrar isso é através dos números. Todo judeuzinho já sabia qual era o valor do seu próprio nome. E todos sabiam o nome de Davi. Então isso é só uma nuance, mas isso está antes da passagem bíblica que nós estamos meditando nessa manhã. Existem 3 termos técnicos dessa passagem bíblica que nós vamos ver hoje. O primeiro termo técnico é que Maria, ela estava despojada em português, como é que é o nome? Desposada. Despojada é outra coisa. Ela estava desposada. Isso é um termo técnico que só tinha nessa época, aonde alguém era prometido para outro em casamento. Era mais forte do que o noivado hoje. O noivado hoje, quando as famílias vêm, daí você tem o noivado, eles vão casar, mas é lindo, vai casar. Ainda é possível terminar esse noivado, embora seja difícil. Nesse termo técnico, era como se eles já tivessem casados. É o primeiro termo muito importante. Ele coloca a situação. E lá em Nazaré, eles iam se casar. Nazaré tinha uma população imensa de 300 pessoas. Se nós se apertarmos bastante aqui, eu acho que nesse salão aqui nós colocamos 300 pessoas. Era a população inteira de Nazaré quando Jesus cresceu. Portanto, você ter José e Maria sendo prometidos um ao outro e sendo betrothed em inglês, sendo desposados um ao outro. Eles já estavam casados, embora ainda não moravam juntos. Isso era muito comum dentro dessa cultura. O que acontecia? Como que era o casamento hebraico? Era assim, o noivo vinha para a noiva e eles combinavam casar. Os pais concordavam, existiam umas promessas que eram feitas. Aí o noivo saía dali, ia para a casa do seu pai, construía, em alguns lugares do Brasil chamam puxadinho,
construía a sua casa no terreno do seu pai, e quando tudo estava pronto para o casamento, ele voltava para onde a noiva morava, e trazia a noiva com ele. E aí tinha 7 dias de casamento, aonde debaixo da roupa, da presença do Senhor, presença de Jeová, eles prometiam um para o outro os votos de casamento, e depois a roupa era levada para o seu quarto, aonde o casamento era consumado. Esse era um casamento hebraico. Por isso que muitos anos depois, quando João, o último apóstolo vivo, escreve o seu evangelho, as palavras que ele lembra de Jesus, lá em João capítulo 14, são o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí diz o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Irei preparar lugar. Depois eu venho pegar você, noiva, igreja, para que onde eu estou estejais vós também. Essa linguagem de Jesus é uma linguagem romântica de casamento, onde ele, o noivo, está prometendo para a noiva que eles vão morar junto um dia, na celebração desse casamento. E esse é o momento onde José e Maria estão. A segunda palavra técnica dessa passagem, ela é muito importante. Diz assim, José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Esse termo justo é um termo muito importante. Em grego, nem tanto, mas em hebraico, muito importante. Esse termo em hebraico é o termo tzadik. Todo mundo fala tzadik. Você é um campeão hoje. Gente, está muito fraco. Nós vamos ter que levantar esse espírito natalino. Até o pessoal em casa falou, nós vamos falar aqui também. Todo mundo repita. Tzadik. Eu acho que ainda dá para fazer mais forte ainda. Todo mundo junto. Tzadik. Esse termo é muito importante, porque um tzadik era um justo, alguém que entende a vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Um tzadik era considerado mais alto do que um rabino em alguns lugares. Primeiro você tinha o profeta. Depois do profeta escolhido por Deus para entregar uma mensagem, você tinha um tzadik. Ele era mais, em status, ele era mais importante do que o rabino, pois o rabino entendia a vontade de Deus, mas o tzadik entendia e praticava a vontade de Deus. É dito de José do Egito que ele era um tzadik. E agora esse termo é usado para descrever José. Esse termo técnico coloca José numa situação muito complicada. José ser um tzadik significava que pessoas de toda a região vinham ver a José e perguntar-lhe coisas sobre a palavra de Deus. Lembrando que eles não tinham uma Bíblia. As imagens que nós temos de Maria sentando com Jesus, abrindo a palavra de Deus e estudando, nunca aconteceram. A palavra de Deus era encontrada em alguns fragmentos nas sinagogas, para que eles pudessem ler. E tinha uma sinagoga em Nazaré. E ali tinha alguns fragmentos da palavra de Deus. Quando você não tem acesso à palavra em casa, qual era a única forma de eles conhecerem a palavra de Deus? Eram memorizando. Hoje nós temos tanto acesso à palavra de Deus que nós não conseguimos nem declamar uma passagem inteira de cor. Pois temos acesso. Nós temos Google hoje. Quer achar a palavra de Deus, só vai no Google e procura qualquer parte de um verso e você está ali, em qualquer versão que você quer. É maravilhoso. Na época eles não tinham isso. Eles tinham que memorizar. E se eles tivessem perguntas, eles iam conversar com um rabino, e se não tivesse um rabino, de preferência eles conversariam com quem? Tzadik. Você imagina os pais de José conversando com os amigos. Meu filho é um tzadik.
É mesmo? É mesmo. Tem pessoas que vêm de todos os lugares para perguntar coisa para ele. Que legal, maravilhoso. Tzadik. A mãe e pai de José caminhando no mercado e de repente o pessoal conversando. É a mãe do Tzadik. E quando Maria fica grávida do Espírito Santo, José só sabe que dele não é. Porque ele é um tzadik. Ele nem sonharia em ter explorado intimidade com Maria antes do seu casamento, antes da rupa. E agora, o que faz esse tzadik, o que faz esse homem de Deus que conhece a vontade de Deus e segue a vontade de Deus? Lucas nos diz que um anjo apareceu a Maria, pois para Lucas o personagem principal é Maria, mas para Mateus o personagem principal é José. E agora um anjo do Senhor aparece para José e diz para ele: aceita esse filho, pois esse filho é de Deus. Mais do que isso, dê o nome de Jesus. Esse filho vai ser o Salvador do mundo. Ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. E agora, José, tudo que ele quis na vida dele desde criança, era seguir a vontade de Deus, entender a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. E agora o anjo que aparece a ele, apresenta a vontade de Deus. E o que você acha que José faz? Ele obedece. Sabendo que obedecer à vontade de Deus nessa instância irá colocá-lo numa interpretação diferente da palavra de Deus com as pessoas que estão à sua volta. A possibilidade deles acreditarem que houve uma revelação especial e que aqui está o Messias prometido nascendo numa vila de 300 pessoas é mínima. José tem que tomar uma escolha, ele tem que decidir. Ele vai seguir a vontade de Deus e ser rejeitado pelos outros, ou ele vai aceitar continuar no seu status na sociedade e rejeitar a vontade de Deus como revelada nesse momento. Nós falamos que Jesus é o melhor presente para a humanidade. A verdade é que Jesus é o presente mais inconveniente que você pode dar para alguém. Imagine a inconveniência que Jesus foi na vida de José e na vida de Maria. Em aceitar esse presente de todos os presentes. Em aceitar a Jesus, eles foram rejeitados por uma vila de 300 pessoas. Não tem para onde correr numa vila de 300 pessoas. Todas as pessoas que você olha, que você interage, elas conhecem da tua história. Aceitar a Jesus para José significava a perda do seu título de tzadik. A partir daquele momento, ninguém mais lhe vinha perguntar nada. Aceitar Jesus para Maria significava ser marginalizada como alguém que tinha menos valores morais do que outras mulheres. Agora, enquanto Maria atravessava o mercado, as mulheres não cochichavam, ela vai casar com um tzadik. Agora era o contrário. Aí vai a mulher perdida. Se você é mulher, você conhece, em algum momento da sua vida, eu imagino que você conhece o que é ser olhada dessa forma. Se você é homem, eu imagino que em algum momento você conhece o que é ser rejeitado por aqueles que um dia te aceitavam. Aceitar Jesus, o grande presente, significou para Maria e para José uma rejeição das pessoas que estavam à sua volta. Mas mais do que isso, significou que eles estavam entrando em um conflito cósmico, com consequências eternas para eles e para outros. Significa que eles estavam comprando uma briga ou entrando em uma briga com o príncipe das trevas,
e o príncipe da paz que carregavam em seu colo não parecia forte o suficiente para lutar contra o mal. Aceitar esse presente de todos os presentes, aceitar o maior presente de todos, aceitar Jesus na vida deles, significou que esse casal que aparece aqui na tela se tornou refugiados no Egito. O país da onde os seus antepassados saíram. Agora volta o Messias e os seus pais, mais uma vez, como refugiados. 3 anos no Egito. Imagina o que significou para esse casal aceitar Jesus. E para você? É importante que você entenda nesse Natal que aceitar Jesus na sua vida vai causar tanta inconveniência quanto na vida deles. Entenda que uma vez que você aceita Jesus na tua vida, Ele muda tudo na tua vida. Jesus é extremamente inconveniente, porque não existe nenhuma área da tua vida onde Jesus não tem uma opinião sobre ela. Jesus, Ele quer se tornar o rei sobre a tua vida. Aceitar Jesus como o rei dos reis no teu coração significa você entregar o controle remoto para Ele, em casa. Significa que você vai entregar a tela mais importante que já existiu para você, a tela do seu telefone. Você vai entregar isso nas mãos de Jesus. A partir desse momento que você aceita o maior presente, Jesus na tua vida, existem muitas inconveniências que vão vir. E aí você precisa do último termo que nós temos nessa passagem. O último termo técnico. É a forma como é apresentado José de novo. Versículo 20. Projetando ele isto, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Esse é um termo técnico hebraico, muito importante. É em 2 Samuel que Deus aparece para Davi e diz que o seu filho irá governar de forma justa para todos os tempos. Que esse filho de Davi estaria no trono como um rei justo e que o seu reino não terá fim. Uma vez que Salomão e o império começou a crescer, o reino de Israel começou a crescer muito, todos acharam que aquele filho de Davi ia trazer a promessa. Mas Salomão foi num caminho errado, e logo eles perceberam que não era esse filho de Davi que ia reinar para sempre. De fato, o filho de Salomão separou o reino. E aí uma nova visão começou a nascer, de um outro filho de Davi, aquele que sentaria no trono para sempre. E o que é dito dele está lá em Isaías, no capítulo 9. Vamos ler, por favor. Versículo 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos
fará isso. Quando o anjo chama José, José, filho de Davi, ali naquele momento está concentrada a promessa de que Deus não desistiu desse mundo. E um dia Ele voltará para restaurar o nosso planeta e reinar sobre o universo. E esse reino não terá fim. Entenda que aceitar a Jesus nesse Natal, na sua vida, significa muita inconveniência pela forma como você vive hoje. A verdade é que nós sempre temos uma forma mágica de escolher as nossas próprias algemas e através delas perder a nossa liberdade. Aceitar Jesus na sua vida é inconveniente porque Ele vai quebrar essas algemas que te impedem de ser livre. Aceitar Jesus na sua vida significa muitas mudanças, mas são exatamente essas mudanças que vão transformar a sua vida para que você seja livre. Entenda que você não precisa fazer nada para aceitar a salvação. A salvação, ela é disponível hoje, completamente de graça. A salvação, ela é entregue de graça, mas ela vai te custar tudo. Quando Jesus, Deus, apareceu no Egito, quanto tempo os israelitas tiveram que guardar a lei no Egito antes de Deus os libertarem Você lembra quantos meses eles tiveram que guardar a lei no Egito antes de libertar? Você não lembra porque essa passagem não existiu. Deus não apareceu com a lei e falou assim, ó, guarda aqui, dependendo da tua performance eu salvo. Não foi assim. Eles não tiveram nenhuma performance. Deus apareceu e libertou de graça. Mas uma vez livres, Ele explica para eles o que é continuar em liberdade. E aí você tem os 10 mandamentos. A lei só aparece para explicar como vive uma pessoa livre. Aceitar Jesus na sua vida vai ser inconveniente, pois você vai ter que viver como uma pessoa livre. Liberdade não é fazer tudo aquilo que você quer. Para os adolescentes entre nós. Na adolescência, em algum momento você descobre, eu quero ser livre, eu vou fazer o que eu quiser. Tá bom. Normalmente as coisas que você escolhe fazer são exatamente aquelas que te tornam escravo pouco tempo depois. Quer experimentar liberdade com essa substância? Tudo bem. Em pouco tempo você se torna escravo dela. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para que fôssemos livres, e aquele que o Filho liberta é livre realmente. O que isso significa? Que aceitar Jesus vai ser tão inconveniente para você quanto foi para Maria e José. Mas uma vez que você toma essa decisão e você escolhe a Jesus, Ele te traz a liberdade, a cura e a esperança. Amém. Levante-se comigo, vamos orar. Querido Deus, obrigado por Jesus Cristo. Senhor, o sacrifício do Rei dos Reis, o Rei do Universo, se tornar um bebezinho, não é mensurável por nós hoje. Pai, eu peço coragem para aceitar a Jesus nos nossos corações, como o Rei da nossa vida. Senhor, pedimos que nos liberte do mal, nos liberte dos nossos comportamentos destrutivos, nos liberte do nosso egoísmo e nos dê, Senhor, uma visão da nova terra para que possamos permanecer
firmes no meio dessa velha terra. Obrigado pelo Natal, essa oportunidade de celebrar o nascimento do teu filho. Que em família, nas nossas casas, nós possamos refletir o amor que tu tiveste conosco. Em nome de Jesus te pedimos tudo isso. Amém. Queremos agradecer ao pastor Samuel pela mensagem dessa manhã. E queremos convidar a todos também, na próxima sexta-feira, às 4:30 da tarde, nós fazemos o culto de pôr do sol de passagem de ano. Na sexta-feira, vai ser aqui na igreja mesmo, às 4:30 da tarde, nós estaremos fazendo o culto da passagem de ano. Então já estendemos o convite a todos que estão aqui, que estão em casa também, que puderem vir. Nós vamos sair cantando o hino dos braços de Jesus. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o